Na década entre 2001 e 2010, o campeonato italiano para muitos foi o principal campeonato do mundo, montando times históricos e clássicos emocionantes. Nesse tempo, o Milan foi uma potência na Europa, ganhando 2 Champions Leagues. Porém, na Liga, quem reinou foi a Inter de Milão, conquistando o Scudetto 5 vezes. Já entre 2011 e 2020, a Liga foi perdendo prestígio, já que a Juventus levou quase todos os títulos no país nesse período e trouxe estrelas mundiais como Cristiano Ronaldo, que apesar de não ter conseguido o sucesso europeu pensando em Champions, na Série A foi o jogador que conhecemos. Beleza, mas a gente está em 2025. Como é que tá a Série A agora? Na Itália, faltando 8 rodadas, a briga pelo título ainda está viva. A Inter e o Napoli devem brigar até o final, enquanto o G4 é composto por times mais periféricos, como o constante Atalanta e o ótimo Bolonha. E pensando que a Bundesliga, a Ligue 1 e a Premier League já estão praticamente definidos, um dos 2 mais competitivos campeonatos será a Liga Italiana. Também tem uma La Liga completamente aberta, mas isso eu já falei em outro vídeo exclusivamente sobre o Campeonato Espanhol. Então depois que você assistir esse, você vai lá, fechou? Voltando, a Atalanta saiu da disputa do título na última rodada, enquanto a Inter, mesmo favorita, tem 3 campeonatos para disputar, o que abre uma chance para o Napoli. Agora, o que aconteceu com Juventus e Milan? E como estão as forças no futebol nesse momento no país? Isso você vai ver hoje. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a gente vai falar sobre a finaleira da Liga Italiana. Vambora! Bom, antes de começar, como estão Juventus e Milan? O que aconteceu? O Milan, por um lado, está em nono na tabela, fazendo uma temporada medíocre, caindo também na Champions para o Feyenoord nos playoffs e tendo alguns debates internos, como Kyle Walker dizendo para João Félix que eles não são Messi. A equipe ainda tem sim chance de um título na Copa Itália, tanto que empatou com a Inter de Milão no primeiro jogo da semifinal, mas vamos ver, é uma oportunidade. Só que, pessoal, essa crise do Milan já vem há bastante tempo, então para voltar a ser o time que era, pode ser que demore muito tempo. A Juventus, por outro lado, se eu te falar que tem a mesma quantidade de derrotas que o primeiro colocado da liga, você vai pensar que eles estão fazendo até uma boa temporada. Não, eles não estão não. Foram incríveis 3 empates, o maior número da liga e um desempenho que não agrada a ninguém. Também caiu na Champions para o PSV, para o Empoli na Copa Itália, e antes da data FIFA sofreu 2 porradas de mais de 3 gols seguidas. E a Juve tá vendo seu ex-atacante Moise Kean ser o vice-artilheiro da liga. É complicado. Com isso, o treinador Thiago Motta, que era visto como uma solução a longo prazo, foi demitido na temporada. E agora a Juventus termina esse ano só querendo a vaga para a Champions League. O Thiago era visto como um dos grandes treinadores dessa geração, mas na Juventus já não deu certo. Além disso, alguns jogadores como Vlahovic não rendem no clube. E para mim, particularmente, hoje eu vejo a Juventus como um time sem personalidade. Essa é a minha opinião. Beleza, agora deu para entender mais ou menos o que aconteceu com essas 2 potências italianas nessa temporada, mas como está dividido o campeonato nesse momento. Começamos falando pela 3ª e 4ª posição, Atalanta e Bolonha. Para falar do Bolonha, temos que voltar um ano atrás. Thiago Motta, do qual falei antes, fez da equipe a sensação da Itália, conseguindo uma vaga na UEFA Champions League desse ano e uma oferta de trabalho vinda de Turim. Jogadores como Zirkzee e Calafiori foram vendidos também pelo clube para essa temporada. Então, o que isso significa? Nada. O time tá voando. No comando de Vincenzo Italiano, o Bolonha, além da 4ª posição nesse momento, acumula 5 vitórias consecutivas e seguiu sendo a sensação do país, tendo um futebol agressivo com transições rápidas e que conquista muitas vitórias. A equipe ainda praticamente conquistou sua vaga na final da Copa Itália e pode complicar a vida da Inter de Milão na Série A no dia 20 de abril. O Atalanta, por outro lado, já vem emergindo há alguns anos e a sua posição não é surpresa para ninguém. Vocês provavelmente se lembram do jogo entre PSG e Atalanta no Super Agosto da Champions League. Agora, tirando esse Ney Day, a Atalanta vem jogando a Champions League vários anos e também vai sempre conseguindo posições bem altas na tabela da liga local. O time é comandado por Gasperini há bastante tempo, mantém uma constância muito boa e ano passado fez história. Venceu a Europa League para cima do invencível Bayer Leverkusen de Xabi Alonso de forma absurda, mas como eu disse, nessa temporada a última derrota que eles tiveram deixou o título praticamente inviável. Mesmo assim, a equipe conta com muito provavelmente a sua melhor campanha na liga nos últimos anos, contando com Retegui, que é o artilheiro com 22 gols em 28 jogos. E aqui, desculpa, eu tenho que comparar com o nosso Brasileirão. Não sei se é por questão técnica, não sei se é por questão de que tem que poupar jogador, de controle de minutos, mas no Brasil esse número é muito menor e é uma coisa que é sim uma grande diferença. Na última temporada, os artilheiros do Brasileirão tiveram 15 gols em 10 jogos a mais. Então, prova o que eu tô falando.
Ah, verdade. Tem o Pedro também, que machucou. E ele poderia ter feito muito mais gols se ele tivesse continuado. Mas mesmo assim ele não fez. Então dá pra entender o que eu tô falando. Faz sentido. Deixa aí nos comentários se você concorda. Voltando pra Atalanta, na Champions League a equipe caiu nos playoffs para o Clube Brugge. E aqui, uma polêmica. Lookman perdeu um pênalti durante a partida, o que resultou na declaração de seu treinador dizendo que ele nunca foi um dos cobradores e que era um dos piores batedores de pênalti que ele já tinha visto em toda a sua vida. É complicado falar isso pro seu jogador, mas tudo bem. Bom, Atalanta e Bolonha já praticamente estão fora da disputa do título, mas ainda tem dois times que podem chegar lá. O Napoli de Antonio Conte vinha de temporadas muito distintas, mas esse ano recuperou seu futebol. Ele parece que controla muito bem o Lukaku, que na Itália parece o Diego Souza aqui no Brasil, porque, meu Deus. Ele já jogou na Inter, na Roma, foi especulado na Juventus e hoje está no clube. Eu não tenho nada demais para falar do Lukaku, mas eu queria citar isso. E com o Conte, o Napoli ficou na liderança pela maior parte da competição, mas depois da venda de Kvaratskhelia, tudo mudou. Sem ele, o clube deixou de ganhar alguns pontos, e assim a Inter ultrapassou o Napoli na tabela. Mesmo assim, ainda dá para buscar, são só 3 pontos de diferença e a equipe tem bons jogadores. O meio-campista McTominay, o italiano Di Lorenzo e até o nosso David Neri são alguns deles, e faltando 8 rodadas e o Napoli só tendo isso para disputar, é completamente possível porque a Inter tem 3 campeonatos para jogar. Infelizmente, não vai ter nenhum confronto direto entre os líderes. Só que o Napoli tem uma tabela, sim, muito favorável. Se liga. Tirando o Bolonha, o clube só enfrenta adversários da metade para baixo da tabela, ou seja, temos sim um campeonato. Ainda falta falar do líder, mas aqui eu tenho que parar para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo sobre futebol aqui toda semana e se você está gostando desse vídeo, muito provavelmente você pode gostar de outros. Tem vídeo sobre a seleção, tem vídeo sobre o Dorival, tem vídeo sobre a La Liga, então vai, me dá essa chance. A Inter de Milão é o melhor time da Itália nas últimas temporadas e esse ano não fica para trás. Primeiro na Champions, a equipe é a única do país ainda viva e está viva também para uma possível tríplice coroa na Itália. Inzaghi é um dos melhores treinadores da Europa nesse momento, mas tendo jogadores como Lautaro, Thuram, Çalhanoğlu e o goleiraço Sommer, o time é impressionante. Taticamente o time joga num 3-5-2, mas a equipe se movimenta muito, então existem várias trocas, infiltrações e é fisicamente um time que voa em campo. Defensivamente, tendo um cara como o Bastoni, a Inter é muito sólida, e para falar de brasileiro, o Carlos Augusto é uma peça muito útil para a equipe. O Lautaro e o Thuram formam uma dupla de ataque lá na frente, o que não é tão comum no futebol de hoje em dia, só que os números são excelentes. Os dois já passaram dos 10 gols nessa temporada, mas aqui não existe individualidade, e a Inter é muito coesa em todos os aspectos. Eu sei que para falar de Champions, Real Madrid e Barcelona são ainda muito mais favoritos, mas a Inter tá sim chatinha e pode complicar, viu? Vai ganhar? Eu acho que não, mas como foi na década que eu falei lá no início do vídeo, pode sim criar uma dominância nos próximos anos, porque é o time mais forte do país, bem de longe. Então fechou, o que a gente pode presumir então, resumidamente? A sequência da Inter é um pouco mais difícil, tendo 2 partidas contra o Bayern na Champions League no meio do caminho, o que pode ajudar o Napoli. Podemos ver o Bolonha até ultrapassando a Atalanta e conseguindo uma 3ª posição, o que seria inacreditável. A Juventus ainda tenta uma vaga direta para a Champions, enquanto o Milan é tentar ganhar a Copa Itália porque foi o que sobrou. Tendo tudo isso em mente, no final aqui eu quero falar sobre o futuro da liga, porque muito provavelmente a gente pode estar vendo sim o início de anos de uma outra dominância. Nessas últimas temporadas, a equipe que é mais constante e é mais forte é a Inter, e os times que estão atrás dela, em constância pelo menos, são clubes menores, como por exemplo a Atalanta e o Bolonha. O Napoli até foi campeão há 2 temporadas atrás, mas na temporada passada não conseguiu fazer nada. Então a Inter sim é o time que tem mais condições de continuar ganhando os títulos nos próximos anos. O Milan e a Juventus têm sim chance de voltar a ser protagonista num futuro próximo. O problema é que um tá sem técnico agora e o outro não tá nem entre as 5 primeiras posições, então pode ser que isso demore um pouco. Em questão de futebol apresentado, é completamente justo a Inter tá nessa situação. Tem 8 rodadas para jogar ainda, falta 3 pontos de distância entre os dois ali, Inter e Napoli, mas o título, o Scudetto, né, tá muito próximo. Tem que tomar cuidado, mas tá muito próximo. No mais, acho que no segundo jogo da Copa Itália, no Clássico de Milão, vai pegar fogo, porque essa semana foi 1-1 e também enfrentar o Bolonha em uma final pode parecer menos atrativo, mas seria um grande jogo. Então eu quero saber a opinião de você, telespectador da Série A, o que você acha da liga, porque das 5 grandes, muito provavelmente, é uma das poucas que ainda está competitiva nesse final de temporada. Então pode ser sim que tenhamos um final emocionante. Beleza, falei tudo que eu queria falar sobre a Série A nesse vídeo, então ele se encerra aqui. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo feedback que eu estou recebendo nos meus últimos vídeos, tá muito legal de fazer essa interação aí por agora.
E também eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrevendo aqui no canal, por favor. Como a Série A vai encerrar, eu não tenho como saber, mas eu espero realmente que seja emocionante para quem está assistindo. Ó, assiste o vídeo da La Liga porque é bem parecido em estilo com esse, porque agora eu me despeço. Então, um grande abraço, valeu, é nóis.